Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai falar ainda de processo civil na disciplina de cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial. É a fase de execução do título judicial para pagamento da quantia certa. Portanto, vamos lá. Quando eu tenho uma sentença líquida onde os valores que devem ser pagos já estão todos liquidados, todos claramente especificados, o executado tem 15 dias para pagar a quantia. Ok, mas caso o executado não pague, aqui, ó, quando completa esses 15 dias, a partir do dia seguinte, vão existir algumas consequências. Primeira é o pagamento do débito, que já estava estipulado em sentença, mais multa de 10% sobre esse valor, os honorários sucumbenciais ao advogado e custas do processo. Ok, primeira consequência para esse não pagamento dessa quantia. Segundo, o início da constrição dos bens, tá? Que é a situação de uma penhora, do arresto, de começar a verificar e começar a bloquear esses bens que sejam localizados no patrimônio desse executado. Terceira consequência é que se abre um prazo automático, não há o que se requerer para impugnar. Então, completou os 15 dias, tá? Além de já estar passível de constrição dos bens, ocorre a abertura de um prazo automático para o executado fazer a impugnação. Ele vai apresentar a impugnação dele quanto a essa execução, quanto a esse cumprimento de sentença, certo? Por último, caso ele venha e pague o valor parcial dessa quantia, sobre o restante que falta, vai incidir a multa e as custas, que nós havíamos falado anteriormente. Mas detalhe, essa multa ela é diferente do que é chamado de astraente dentro do direito do processo civil, ok? E eu vou explicar isso mais à frente. Vamos lá, pessoal. Essa multa do 523 no CPC, ela tem natureza legal, natureza material. Então, completou 15 dias, o executado não pagou, automaticamente já vai incidir em cima daquele valor devido essa multa, certo? E ela pode ser um objeto também de uma negociação. As partes podem, a partir de uma negociação, reduzir ela, alterar a multa. Isso está ali dentro do 190 do CPC. Ok. Já as astraentes que têm natureza processual, caráter judicial, quem determina elas é o próprio juiz, quando estipula ali a decisão, tá? Então, existe um percentual e uma periodicidade variável. Nesse caso, o juiz vai estipular. Ele pode determinar, ó, quero que retire o SPC e Serasa do cliente tal. Ele pode determinar multas diárias, por exemplo. Ele pode determinar aqui R$ 500 por dia, caso o banco não faça essa retirada. Portanto, meus amores, fica bem claro que essa astraente é diferente da multa do 523 do CPC. Então, isso fica como uma dica para a prova, uma dica para vocês dessa diferença da natureza entre esses dois tipos de multa. Aqui não tem negociação. As astraentes, elas não determinam nenhum tipo de negociação entre as partes para isso. Já a multa do 523 do CPC, sim, pode ser que ela incida, tá? Que eu possa ter uma negociação nesse contexto dela, ok? Sobre impugnação ao cumprimento de sentença. Após os 15 dias que o executado teve
a possibilidade de fazer o pagamento voluntário, automaticamente se abriu outro prazo para que ele possa impugnar essa sentença líquida, tá? Esse outro prazo aberto aqui, ó, a partir desses 15 dias, é um prazo que é processual, portanto, corre em dias úteis. Ó, do jeito que eu estou pondo aqui, certo? E aí eu não preciso de garantia para isso, o executado não precisa garantir nada e nem está com nada penhorado para que ele possa entrar com essa impugnação. Ok. Mas essa impugnação, ela vai ter um caráter de incidente processual. Ela não é uma ação autônoma a priori. Ela tem que ser processada e julgada nos mesmos autos. Então, no mesmo processo, ela vai entrar aqui como incidente processual. Essa impugnação entra como incidente processual. Ok. Mas existe um rol, e é um rol taxativo para a possibilidade de entrar com essa impugnação, meus amores. Então, como funciona esse rol taxativo? Bom, primeiro, eu não posso vir com matéria que seria tratada na fase de conhecimento. Então, o juiz vai olhar essa impugnação e vai observar logo se tem essa matéria, se é um assunto que deveria ter sido tratado lá antes, na fase de conhecimento, certo? Aqui eu vou tratar questões processuais, questões que têm que ser trabalhadas a partir da execução. Desculpa. Também vou ter o caso de nulidade de citação na fase de conhecimento. Portanto, se caso esse réu, esse executado, tenha sido chamado revel lá na fase de conhecimento, eu posso arguir isso aqui na impugnação ao cumprimento de sentença. Digamos que ele tenha o conhecimento dessa sentença só agora chegou, ele foi citado, mas ele não foi citado lá atrás, na fase de conhecimento. Portanto, ele também pode arguir isso aqui, dentro da impugnação ao cumprimento de sentença. Também há o que se falar em caso de ilegitimidade, tá? Então, às vezes, numa sentença, o juiz vai e determina, exemplo, bancário, determina que um banco pague 10 mil e outro banco pague 20 mil de indenização ao cliente. E aí, na hora do cumprimento, acaba ficando equivocado quem deve pagar o quê. E observa-se que, nesse caso, o executado, sim, ele pode vir e trazer dentro da situação essa ilegitimidade. Falar excelência? Não. Na sentença, eu tinha que pagar 10 mil de indenização ao cliente. Por que que estão requerendo tanto? Um valor bem maior, tá? Então, isso faz parte do rol de critérios para se impugnar um cumprimento de sentença, tá bom? Está aqui dentro do 525. Existe também, dentro desse rol taxativo, para eu alegar na impugnação ao cumprimento de sentença, a inexigibilidade da obrigação, tá? Então, o juiz poderia ter decidido, ó, você vai pagar tanto para o Joãozinho no período X, nessa condição, que ele determinou uma condição. Exemplo, você vai pagar quando sair a primeira safra da sua plantação. Então, eu determinei um prazo, um termo, uma condição para que fosse executado, para que fosse cumprida essa sentença. E aí, se não foi respeitado, foi feito o requerimento do cumprimento de sentença antes da condição, antes do termo, ao que se tratar dentro de uma impugnação ao cumprimento de sentença. O executado vai poder alegar isso nessa impugnação. A outra situação é uma inexequibilidade do título.
tá? Então, não há o que se executar um título que não está claro, um título que não foi líquido, que não foi tratado como deveria ter sido tratado anteriormente. Então, esse é o rol taxativo e a gente vai seguir para ver que tipo de matérias são essas lá da fase de conhecimento, ok? Quais matérias que podem ser alegadas na fase da impugnação ao cumprimento de sentença? Então, vamos aqui entender o que é que eu posso alegar nessa impugnação, certo? Bom, pode ser alegado que a penhora dos bens do executado, elas são indevidas, são impenhoráveis. Então, Excelência, penhoraram os meus 2 salários mínimos na poupança, tá? Não poderiam ter penhorado isso. Excelência, penhoraram o meu imóvel de família, comprovadamente de família, um bem de família, e aí eu não poderia ter penhorado. E aí eu posso alegar isso dentro da minha impugnação ao cumprimento de sentença, certo? Percebam, portanto, que eu posso alegar isso lá nessa fase. Tá? Então, é uma formalidade que não foi seguida, um respeito que não foi cumprido. Também pode acontecer de eu alegar como matéria da impugnação ao cumprimento de sentença a, a avaliação errônea. Então, uma avaliação que não deveria ter sido feita, uma grande divergência. Poxa, se o meu bem, o imóvel que está em jogo, vale 500 mil no mercado, tá? E aí, a, quando é feita a avaliação pela perícia, pelo avaliador, pelo engenheiro, ele foi lá e colocou uma avaliação de 100 mil reais. Não, Excelência. Aqui na minha impugnação eu vou alegar isso. Excelência, não, peraí, isso vai desvalorizar o meu cumprimento, isso vai me prejudicar. Então, é uma disparidade muito grande entre os dois. Eu também posso ter como alegar em matéria de impugnação ao cumprimento de sentença o excesso da execução, o excesso, tá? Então, é uma divergência entre o requerido e o que é devido, tá? Por exemplo, eu fui condenado ali, eu executado, a pagar as horas extras de alguém, tá? E aí, o pedido foi isso. E foi requerido 4 meses, por exemplo. Porém, o devido é a esse valor e dava um valor X. E na hora que o exequente vem e pede para o juiz esse cumprimento, ele vem e pede aqui 2x. Então, um valor bem maior do que era devido. Isso é o excesso de execução. Porém, o ônus da prova aqui é do executado. O executado vai ter que apresentar a planilha correta, legal e devida, explicando exatamente por que que ocorreu esse excesso de execução. Onde é que está claro esse excesso? Ok? Quando é que eu tenho acumulação inválida de execuções, tá? Bom, para que se tenha acumulação das execuções, eu preciso que exista uma identidade subjetiva, tá? Desse polo passivo. Atenção, ao polo passivo. Então, a competência seja absoluta do juízo e que se tenha a identidade do procedimento, ok? Não pode, então, acumular a execução de título judicial com título extrajudicial. São procedimentos diferentes, são ritos diferentes, então não tem como acumular os dois. Vai ser um tipo de acumulação indevida. Então, o executado pode arguir lá na impugnação do cumprimento de sentença essa cumulação indevida do exequente, certo? Eu não posso também cumular, ó, a origem, a natureza das obrigações quando são diferentes. Então, eu não posso cumular aqui a,
a obrigação de fazer com a obrigação de dar uma quantia certa. Eu não posso, então, fazer isso como exequente. E aí eu devo arguir isso, questionar o juízo lá na impugnação, certo? Lembrando que a gente fala de competência absoluta quando a gente trata da pessoa, quando esse juiz é o que deve estar julgando essa pessoa. Quando eu falo eh, de função, então estamos falando da hierarquia correta? Acho que não seria a palavra hierarquia. É, está na função jurisdicional correta? É o juízo de primeira instância? É o de segunda instância? Então tem que ser questionado quem realmente é que deve estar tratando dessa competência para julgar um caso desse de cumprimento, de impugnação desse cumprimento de sentença, certo? Também falamos do, da competência absoluta quando a gente fala da matéria, tá? Então, que juiz é esse que está tratando? Como é que eu vou querer a execução do cumprimento de sentença numa matéria civil e numa penal? São esferas diferentes, são matérias diferentes. Então, eu posso questionar se é o juízo correto que está tratando desse assunto ou não. E isso deve ser arguido também em fase de impugnação do cumprimento de sentença, certo? Também posso tratar, dentro da impugnação, a matéria que seja modificativa ou extintiva da obrigação. Mas detalhe, isso é superveniente à sentença. Então, na sentença foi determinado algo e até esse período do cumprimento ali, que a gente viu anteriormente, houve alguma modificação dessa decisão. O que poderia modificar uma decisão, por exemplo? O pagamento. O pagamento dessa sentença, da quantia que ficou determinada, sim, modifica. E aí, esse exequente vai lá e pede, faz o requerimento do cumprimento de sentença, mas o executado já efetuou o pagamento, tá? Então, isso vai ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença. Ok? Também tenho a novação. A novação, ela é um tipo de quando eu tenho uma obrigação que substitui essa anterior, tá? Então, quando é que eu tenho uma obrigação que substitui a anterior, né? Pode ser que o exequente, o executado, negociem algo depois da sentença. Vai lá, eles negociaram, o exequente estava com pressa, não queria esperar todo esse prazo, e ele fez uma negociação. Então, isso é uma novação dessa obrigação, tá? E aí extingue a anterior, fica nova, certo? Também temos o caso da compensação, tá? A compensação também é quando esse executado passa a ter um crédito contra o exequente. Como seria isso, né? No caso, imagina que o João foi condenado a pagar R$ 10.000 para Maria e né, depois da sentença, a Maria contrata o João para um serviço e fica devendo para ele R$ 4.000, tá? Reconhecidos com nota fiscal e aceitos lá pela Maria. Ok, o João, ao ser executado pela Maria naqueles 10.000, ele pode vir apresentar na impugnação dizendo que a Maria tem que pagar os 4.000 pelo serviço prestado após a sentença. E aí ele pede a compensação, ok? E aí essa compensação pode ser alegada sim. Por quê? O crédito do João contra a Maria surgiu depois da sentença. E aí isso atende ao requisito de causa modificativa da obrigação. Se o juiz acolher a impugnação, o João vai ter que pagar apenas R$ 6.000 para a Maria, tá? Então, esse é um exemplo também que a gente pode tratar dentro da esfera da compensação. Além disso, a gente tem também o caso da transação. A transação, vamos colocar aqui, só um minuto.
A transação, ela vai estar relacionada a um acordo, tá? Um acordo feito entre eles, entre o exequente e o executado, após a sentença, tá? Então, é possível, sim, que as partes firmem um acordo extrajudicial, de repente, e esse acordo homologado ali em juízo, ele chamado de transação, ele pode vir alterando também a forma que havia sido determinada naquela sentença líquida, ok? E também pode ocorrer uma prescrição. Um exemplo é a prescrição intercorrente, tá? A prescrição intercorrente vem falar para vocês que uma pessoa ficou inerte durante 2 anos, intercorrente, só um minuto, intercorrente. Digamos que o exequente não tenha feito o requerimento, ele tenha demorado mais de 2 anos para pedir o cumprimento de sentença. Nesse caso, o juiz pode sim alegar, eu posso alegar isso na impugnação ao cumprimento de sentença, ok? Também pode ser inexigível um título que é tratado como inconstitucional pelo STF, ok? Nesse caso, posso alegar também dentro da impugnação.